Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira. Boa tarde! Prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje com Jéssica e Éber ali, ó, dando uma ajudona pra gente, salvando a pátria. Quem está na rede, no Facebook ou no YouTube ou na Rádio Rio de Janeiro, porque você sabe que no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.digital, você também pode assistir ou ouvir. Se você não sabe, ó, o Weber até levou um susto, mas é porque eu esbarrei aqui no microfone, fez um barulhão. Mas olha, se você ainda não acessou o site da rádio, acesse, vá lá, xerete, tem todos os programas, tem os horários, tem o horário da reprise, tudo direitinho. Vá lá, fala sobre o Clube da Fraternidade, olha que coisa importantíssima. E normalmente tem assim, informações sobre os próximos eventos. Então vá lá no site e dê uma olhadinha no site dessa rádio que mora no nosso coração, ok? Quem está no radinho, assim que puder, dê um pulinho na rede social. Chega, dá uma olhadinha através do celular, ó. Chega ali no Facebook ou no YouTube. E no YouTube, melhor ainda. E curta, dê o like, comente e compartilhe. Você se lembra? Quando nós falamos do YouTube, é importantíssimo para a Rádio Rio de Janeiro que qualquer programa que você assista da rádio, você dê o like, você comente qualquer coisa e você compartilhe. Porque o que acontece? Quanto mais visualizações existem nos programas da Rádio Rio de Janeiro, maior a chance de que quando qualquer pessoa fizer uma pesquisa ou colocar alguma coisa no YouTube, o primeiro, lá no topinho que vai aparecer, é a rádio do nosso coração, é a Rádio Rio de Janeiro. Então, ó, contamos com você, para que você curta, para que você dê o like, para que você comente. E se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro, clica no sininho. Porque nós já atingimos 40 mil inscritos na Rádio Rio de Janeiro, ó. Valeu, gente. Mas estamos agora rumo aos 50 mil, haha! E aproveitando esses desafios, não se esqueça que nós precisamos aumentar a participação no Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade é exatamente isso, é um grupo fraterno, é o elo forte que mantém a rádio no ar, que paga os funcionários, porque aqui tem funcionários nota 1000, como vocês já sabem. Sem eles, a rádio não vai pro ar, não tem programa no ar. O Weber vive me salvando lá no Limiar das Estrelas, entendeu? Porque, não, de vez em quando a gente comete umas... Mas eles editam, né? Isso é bom do programa gravado. Então, gente, por favor, divulgue a Rádio Rio de Janeiro. E você pode fazer isso através dos produtos da rádio. Olha que garrafinha linda. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir, não tá linda? E as canecas, que tem vários modelos e tipos. Essa é aquela que, quando tá com líquido quente, ela muda de cor. Ela está azul, porque o líquido já esfriou, mas ela fica branquinha. Até com o calor do meio ambiente, ela fica branquinha. O pessoal morre de rir, né? Mas ela está com chazinho. Para os produtos, o telefone é 21 99312 7840. Mande sua mensagem, pergunte, tem chinelo, tem caderno, tem chaveiro, tem camiseta, tem um monte de coisa para você usar, para você dar de presente, ok? Então, aproveite a próxima data especial e compre presente para a pessoa da Rádio Rio de Janeiro. Quanto ao Clube da Fraternidade, além de acessar o site da Rádio Rio de Janeiro, você tem o telefone, que você também pode mandar mensagem pelo Zap, que é o 3386-1422. A participação mensal mínima são R$20.
Mas você pode estar fazendo Pix ou estar depositando, estar transferindo qualquer valor a qualquer momento que você possa ou queira. Fazendo parte do clube, a gente vai rumo àqueles 800 novos participantes. Então, nós contamos com você para divulgação. Não fica só naquela história de que eu já faço parte do Clube da Fraternidade. Que bom, porque eu também faço. Você também, né, Luiz? Faço parte. Sim, já há alguns Mas anos. Tá bem, tá vendo? Então, se você já faz parte, consiga alguém, mais um. Se cada um já pensou? 40 mil inscritos na Rádio Rio de Janeiro? Se cada um conseguir mais umzinho só, olha, a gente tira de letra esses 800. Se cada um conseguisse um, tá vendo? A gente vai atingir os 40 mil. Participante da Rádio, do Clube da Fraternidade. Já pensou? 40 mil inscritos no Clube da Fraternidade? Nunca mais a gente passa sufoco nem aperto. É. Verdade. Então, gente, vamos fazer parte. Mas o nosso convidado de hoje vai abordar um tema instigante. E nós queremos que você participe. O programa é gravado, tá? Mas isso não impede que você participe. Comente, dê a sua opinião do que está sendo dito, do que vai ser trago para cá e da sua experiência. Dê a sua opinião, fale se você já vivenciou alguma coisa nesse sentido, porque a sua experiência faz uma diferença enorme para quem está passando por isso, para quem não tem ideia do que fazer, ou para quem até está se vendo nessa situação no momento, ok? Então, comente. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela felicidade de estar aqui com você e com todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que bom. Muito obrigado. E repita, o seu tema é assim, instigante. Tchá, 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 tchá. Bom, o tema hoje, a gente vai buscar traçar alguns comentários, é sobre a geração neném. Ou seja, geração neném quer dizer geração nem trabalha e nem estuda. Ai, que horror, né? Já pensou? Exatamente. Que geração difícil essa, hein? Difícil. Espero que você não esteja fazendo parte dessa geração. Não, eu não fiz não, né? Você lá, eu sei que não. Você trabalha pra caramba. Olha, ele trabalha, ele é voluntário de um monte de situação e de um monte de lugar, tá, gente? Então, com certeza, ele não faz parte de neném nenhum. Bom, gente, nós, Família em Foco, né? A gente preza pelas relações familiares que comenta aqui. E uma delas, né, que é esse problema, na questão do neném, da geração neném, né, desses, geralmente adultos, não, jovens adultos, a partir dos 18, 20 anos. E os estudos falam assim, até os 24, mas eu já vi neném aí de 50 anos. Que horror! Que está na casa dos pais ainda ali com 50 anos. A questão aí desse problema, ou dessa situação, ou desse fenômeno, melhor dizendo, né? E os problemas familiares é que fica uma pergunta com os pais, né? Fica assim, os pais, eu errei em algum lugar, né? Por que o meu filho não faz nada? Ele não sai de casa, ele não arranja uma atividade, ele não continua a estudar, ele, sei lá, não segue a vida dele, né? Não que os pais estejam dizendo assim, eu quero ver meu filho fora, eu quero ver meu filho... Até nem é a nossa proposta na cultura latina. Na cultura latina é bem agregadora, bem ali, todo mundo fechado, né? Ali na família, todo mundo perto, né? Que é diferente lá do anglo-saxão, que deu 18 anos e se manda, né? Você recebe um convite para ir. Mas na nossa questão aqui, vamos trazer aqui de novo para o nosso Brasil, né? E essa questão dentro da doutrina espírita, não? O que a gente pode inferir, a gente pode avaliar, não? Essa situação envolve pelo menos 3 leis morais, não? Que é a lei do trabalho, que é a lei do progresso e a lei da liberdade, não? Tem em volta essas 3 coisinhas, pelo menos, não? E também, num certo aspecto, já que envolve a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei do progresso, envolve também a lei da sociedade. Bom, todos nós, né, sabemos, a gente já estudou aqui várias vezes, que a família é um conjunto de espíritos que encarnam naquele grupo, né? Às vezes espíritos que têm uma relação, têm uma condição de harmonia muito grande, uma condição
de amabilidade muito grande, e outras que não. Outras têm espíritos que a gente encarna juntos da mesma família, no sentido mesmo de reparar, no sentido mesmo de se construir, reconstruir laços afetivos, né? Se reproduzir esses laços, não? Então, a vida em família, como a gente pode dizer, não vou dizer que é um desafio, né? Desafio parece alguma coisa, não, tem que ir lá, vencer uma meta e tal, não é o caso da família. Mas é um encontro de espíritos que têm coisas afins e que vão resolver essas coisas, ou melhor dizendo, tem a oportunidade de resolver essas coisas naquela encarnação, né? Que estão enquanto família. Se vai ou não, a gente não sabe. Aí depende da liberdade de cada um, do que caminho cada um vai tomar, de que forma cada um vai interpretar, perceber. Bem, então nós, né, enquanto pais, a gente recebe essa delegação de Deus, né, nessa responsabilidade de cuidar daqueles espíritos que estão na recém-encarnação, ou seja, estão iniciando a reencarnação. E cabe-se a nós proporcionar tudo que seja bom, tanto para o desenvolvimento moral, intelectual e para a inserção social no mundo em que ele vive, na sociedade que ele vive, né? É também função nossa, trazê-lo para essa imersão na cultura do grupo que a gente vive, não? Então essa é a básica função, né? E como eu sempre digo, né? Não tem manual para ser pai, né? A gente aprende a ser pai, melhor dizendo, ser pais, né? Aprende a ser pais trocando a roda, ou seja, aprende a trocar o pneu com o carro andando, né? Então, é aquela história, é difícil, às vezes a gente se vê numa série de conflitos, uma série de dúvidas, né? A gente tem que, sim, adaptar à necessidade de cada filho, porque cada filho é um espírito com uma bagagem diferente, né? E chega um momento que eu vejo assim, tem muitos pais, né, que falam para mim assim, nossa, tá quase terminando a minha missão, não? Eu tô formando meu filho, meu filho está terminando a fase lá, geralmente do ensino médio, está indo para o ensino superior, ou, né, tá terminando uma formação técnica, ou seja, eu tô acabando, né, ele está fazendo 18 anos, vai para o quartel, vai, sei lá, buscar alguma coisa. Só que tem pais que se frustram. Essa é a questão. Tem pais que se frustram porque chega naquele momento, o filho para, né? É como se fosse assim, chegou um momento que ele fala assim, eu cumpri todas as obrigações que o meu pai me ensinou, que o meu pai me encaminhou. Gente, quando eu falo pai aqui, são pais. É a maneira... claro. Desculpa. E eu faço tudo isso. E na hora, né, que ele vê, poxa, e agora? Você vai caminhar com seus pés, o filho não vai, né? Fica ali, né? Na dependência dos pais, sob abrigo dos pais, fica ali o eterno garoto, eterna garota, eterno adolescente ali sobre a salvaguarda dos pais, né? Então, como eu disse, já aí, né, a gente tem que ver que tem um probleminha, né? Esse espírito, né, tá... Além dos problemas que pode ter de ordem emocional, né, de ordem comportamental, que vai ser tratado lá com os profissionais competentes, né? Também tem a parte espiritual, né? Porque, como a gente disse, os nossos filhos são espíritos e cada um tem uma necessidade diferente, né? Então, o espiritismo não diz que a gente vai ter que ficar, né, passando a mão na cabeça dele, ficar ali sustentando, adulando ad eterno, né? Muito pelo contrário, senão, como eu disse antes, né? Tá? A lei do trabalho é uma lei moral, né? Uma lei natural, tá? A lei do trabalho é aquela que diz que a gente tem que buscar para achar, né? Ajuda-te que eu vou te ajudar. A gente tem que buscar, a gente tem que investir, né? E só através do trabalho é que a gente progride. É que a gente desenvolve os atributos, é que a gente aprende a passar pelas restrições, aprende a desenvolver aptidões, né, como no plano material, e também aprende a desenvolver resiliência, resignação, né, na questão emocional, e no espiritual aprende a ter mais uma visão, a criar
atributos que vão permitir você ter uma sabedoria depois, né? Então, qual é a questão, né? O que os pais, que a gente pode falar, que a doutrina espírita pode falar para os pais nesse momento que se decepcionam, ou se frustram, ou se julgam culpados daquilo ali, né? A gente não pode esquecer, mais uma vez, seu filho é um espírito, ele tem a lei da liberdade, né? Ele é livre para atuar, ele é livre para dar curso à existência dele, não? Tá? Tanto é que a gente sabe, não? Esse problema do filho neném até contrasta um pouco com outro problema, que é a síndrome do ninho vazio, não? Uhum. Às vezes tem filhos com tanta liberdade, vai todo mundo embora e os pais ficam, ih, agora? O ninho tá vazio, como é que vai ser? Mas nesse caso, gente, né? Nenhuma coisa, nem outra é sadia, né? Os dois lados têm que se preparar, Tem que se preparar. Então, nesse caso, gente, né? O que a doutrina espírita, né? O livro dos espíritos, principalmente, lá na Lei da Sociedade, na Lei do Progresso, né, no livro 3, aborda. É que você, né, não vai expulsar seu filho de casa, né? A gente não vai fazer isso, tá? Não vai botar ele lá, ó, se vira, tá aqui sua roupa, fica aí, se toca. Não. Mas a gente precisa, sim, mostrar a ele, tá? Falando e com atitudes também, com atitudes benignas. O que é atitude benigna, né? A gente mostrando a ele, ó, é para o seu bem, né? É para o seu desenvolvimento, não? É mostrando a ele que as coisas têm que ter a conquista, né? Ou seja, tanto ali na convivência material do dia a dia em casa, né? Mostrar a ele o sacrifício que se faz para se ter tudo que tem ali, né? O sacrifício que vocês, pais, fazem para ter tudo que tem ali, não? E a necessidade dele começar a buscar isso também, a participar disso também, né? Isso no plano material. E no plano espiritual, né? É claro que tem influência de espíritos, não? A gente sabe que na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta da influência dos espíritos nas nossas atitudes, no espírito encarnado, ele fala que é muito maior do que a gente pensa, né? Então, ali pode ter sim, né, em função, né, da bagagem que ele traz, da forma como ele se estruturou, que, gente, né, a gente não pode, tá? Ledo engano, a gente tem esse auspício, às vezes, de achar, eu fiz tudo isso, montei, o colégio foi no melhor colégio, mas o espírito é quem decide, né? Sabe? Eu no meu trabalho, né, um dos trabalhos, como diz a Cira, lá no Degase, né? Às vezes tem garotos internos que vêm de condições bem abastadas e estão lá naquele caminho por decisão deles, não? E é um outro problema para os pais também, tá certo? Tá? Claro, a maioria infelizmente, de população carente, mas também tem de populações de classe média alta mesmo, né? Pessoal abastado. Então, a gente não pode, né, enquanto pais, assumir toda a responsabilidade, porque tem a lei da liberdade. Então, o que nós vamos fazer no plano espiritual? Que nós vamos buscar desenvolver instrumentos para diminuir a influência desses espíritos, né, que podem estar ali mandando intuições, influenciando o pensamento daquele espírito para que ele não evolua, não pare. Não, aí você pergunta, mas por que isso, Luiz? Olha, o mundo espiritual é igualzinho, tá? Assim vamos pensar assim, as relações é igualzinho ao nosso mundo material aqui, né? Se você, né, tem um pensamento, se você tem uma condição que digamos, se envolve, né, ou frequenta grupos que não fazem coisas altruístas, que não fazem coisas do bem, você vai atrair essas coisas para você, ou seja, vai atrair esse tipo de espíritos. E no mundo espiritual, tem irmãos carentes que se aprazem em fazer isso sim, né? Por isso eu citei a pergunta 459, porque é importantíssimo a gente procurar lapidar
e elevar a condição, a higienizar os nossos pensamentos, né? No sentido do bem, no sentido da paz, no sentido da harmonia. Não? Porque aí fica aquela história, às vezes, num sentido, né? Às vezes você está andando e tal, e às vezes você tem uma reação extremamente violenta e agressiva por uma coisa tão pequena, né? E você fala assim, tem o estresse, né? Tem tudo isso. E tem também a companhia espiritual, tá? Então, nós como pais, né? O que a gente pode fazer? É continuar orientando esses filhos, no plano material, como eu falei, mostrar todo o sacrifício que se tem para se manter tudo aquilo que tem ali, né? Não proporcionar restrições efetivas a eles no que é básico, mas também não alimentar o que é supérfluo, né? Tá? Claro que é difícil para a gente, enquanto os pais, às vezes, fazer isso, mas é necessário mostrar a necessidade de que tudo que se tem, né, foi fruto de algum investimento em trabalho. E, voltando aqui mais intrinsecamente à doutrina espírita, não, a gente começar, né, a fazer uma atividade que ajuda muito, tá? Que é o culto, ou melhor dizendo, o estudo do Evangelho no lar. Né? Porque, com certeza, quando chega nesse nível do Enem, né, porque você vai ver, gente, se você que tem experiência, você vê um jovem ali, sadio, né? Um jovem que tem um corpo perfeito e parado na vida. Parado, né? Então, você vê, pô, meu filho está ali parado, não faz isso, faz, não. Entra, dorme, levanta, come, dorme. Então, realmente, gente, tem sim, né? Como eu falei, tem uma componente material que a gente vai lá levar nos profissionais adequados e a componente espiritual, que o culto no lar vai trazer muita influência boa, a mensagem, a companhia de bons espíritos. Com certeza absoluta. Luiz está trazendo assim muita coisa importante. Eu sei que assim é muita coisa mesmo. É muita coisa. Pois é. Quem pegou já andado, assiste do início depois com calma, faz suas anotações, reflete a respeito. Quem está conosco desde o início, comente, dê a sua opinião sobre tudo que está sendo dito. Ele trouxe a doutrina, né? Ele trouxe a luz para eliminar a situação. Não se apavore, não se desespere. Sempre tem uma forma. Né? Não adianta a gente ficar assim. Às vezes tem pessoas que ficam assim, poxa, eu podia... Esquece, porque passado ninguém muda. Ninguém tá? muda. Agora, nesse exato momento, se algo que foi dito te despertou, se você se viu nessa situação, ou se você está percebendo que está caminhando para essa situação, agora é o momento de fazer alguma coisa. Sempre quando você desperta, como diz, né? Quanto maior o conhecimento, mais você vai ser cobrado. Mais vai ser cobrado. Então, antes você não sabia, agora você está despertando para isso. Então, agora é o momento. Agora é o momento de refletir, agora é o momento de mudar de atitude, agora é o momento, se for o caso, de buscar auxílio profissional, agora é o momento de mudar a realidade que você está vendo que não contribui nem para você, nem para o seu filho ou filha, seja ele quem for, a idade que tenha. Não é, Luiz? Exatamente. Né? Estamos caminhando para o intervalo. Então, Nossa, pense... Passa rápido, Passa né? rápido. Pense, reflita sobre isso, coloque sua opinião, coloque se você já passou, está passando uma situação semelhante, ou se você conhece alguém que está passando por isso. Amar, como já foi dito várias vezes, não é passar a mão na cabeça. Não. Amar é educar. O responsável por aquela criança, o responsável por aquele ser que veio ao mundo, é auxiliar nesse progresso que o Luiz falou. Não é botar nas costas e sair correndo, né? Não. Não funciona, né? Não vai, funciona, assim não vai. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa parte. Se, como o Luiz disse, entendeu? Você fez, e mesmo assim, pelo livre-arbítrio, ele escolheu um outro caminho, é a responsabilidade dele. Mas você fazer a sua parte, você ficar em paz com a sua consciência, isso é importante. Não significa ficar procurando culpa, tá? A gente volta já, já. Na Rádio Rio de Janeiro, você está em família. Família em Foco. Então, nós passamos para vocês, já pedimos algumas vezes, anote, salve no celular, prenda na
porta, prenda na geladeira os telefones da rádio, porque qualquer programa ao vivo na rádio, qualquer situação que você tenha alguma dúvida, ou que você queira tirar a sua dúvida, os telefones da rádio são sempre os mesmos. Então, salve aí. Rádio Rio de Janeiro. Telefone fixo 21 3386 1400. O WhatsApp, para você mandar mensagem por escrito. Não mande foto, não mande gravação, não mande vídeo, porque não dá para a gente abrir aqui, ok? O telefone é 21 98 486 7633, certo? Salve também Rádio Rio de Janeiro, produtos da Rádio Rio de Janeiro, que é outro telefone. Você pode tanto ligar como mandar mensagem para saber sobre as garrafas, sobre as canecas, sobre chinelos, sobre camiseta, sobre chaveiro, sobre caneta, qualquer coisa que você queira da Rádio Rio de Janeiro. Você liga ou mande, envie mensagem para 21 99312 7840, ok? Salve no seu celular e coloque o papelzinho lá. E o último telefone, é do Clube da Fraternidade, o clube do qual eu faço parte, o Luiz Eu faço parte. faz parte, e você deve estar fazendo parte também, eu acredito. Se você ainda não faz parte, faça parte a partir de hoje, ok? O telefone e o WhatsApp, então você pode ligar ou enviar mensagem, é 21 3386 1422. Você não precisa morar no Rio de Janeiro para fazer parte do Clube da Fraternidade. Você pode morar em qualquer lugar do planeta. Quem acompanha os comentários da Rádio Rio de Janeiro vê que tem gente da Europa, que tem gente dos Estados Unidos, que tem gente de qualquer estado do Brasil. Então, faça parte. Nada de implicância. É Rádio Rio de Janeiro. O nome da rádio é Rádio Rio de Janeiro. Ela está aqui no Rio de Janeiro, mas ela não é do Rio de Janeiro. Ela é do mundo. Então, vamos fazer parte do Clube da Fraternidade. Ok? E divulgar. Lembre-se do desafio, 800 novos participantes. E toda vez que a gente atingir, a gente tem que ir além. A gente não pode ficar só no que é pedido, não é? Não. Vamos sempre além, sempre trazer, né? Tá vendo? Parabéns por termos chegado aos 40 mil no YouTube e vamos rumo aos 50 mil. Ó, subindo sempre. E isso tem tudo a ver com o tema que o Luiz trouxe hoje, interessantíssimo, que é a geração nem. E ele já começou com nem trabalha e nem estuda. Mas a gente trabalha, a gente estuda e a gente faz parte do Clube da Fraternidade. Nem não tem nada a ver conosco, né? Com certeza. nem. E aí o Luiz estava trazendo antes do intervalo essa questão dos pais ficarem divididos, né? Ele trouxe duas coisas importantes. Aquele filho que, independente da idade, que antigamente até os 20 e pouco, e que ele falou que hoje em dia conhece gente com 50 anos que não sai de casa. Né? 50 Já pensou? É. Aff. Quer dizer, não sai de casa constituindo família ou não sai de casa sem nem constituir família? Sem constituir família, tá ali, né? Gente. Na casa dos pais, ali, como se fosse aquele garoto, né? Aquela garota, aquele adolescente, tá ali. Complicado, né? É, complicado. Pois é, imagina para os pais, também complicado. Você sabe que eu já escutei, no antigo trabalho, um jovem, tinha acabado de fazer faculdade, entendeu? Quer dizer, ele estudou, tinha diploma, estava na empresa da família. E aí, quando as pessoas perguntavam, a empresa era do avô dele. O que você é, né? O que você pretende da vida? Aí ele respondia simplesmente, eu sou herdeiro. Nossa! Esse é neném, né? Esse é o neném autêntico, né? Eu sou herdeiro. Então, quer dizer, não precisa fazer mais nada, porque eu vou herdar. Então, quer dizer, a gente quase que fica torcendo pro outro morrer pra gente herdar. Quer dizer, não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho. Como a gente sabe, né? Todos nós estamos submetidos às leis naturais, né? Todos nós aqui. E a lei do trabalho, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Não? Quando a gente fala aqui, gente, não é só a lei do trabalho aqui material para o nosso desenvolvimento, atender às necessidades materiais, mas o trabalho também espiritual, o trabalho moral, não? Quando a gente parte para atuar na vida,
é que a gente vai aprendendo, né? Perfeito. Senão não teria sentido, seria muito fácil a gente falar assim, eu vou me tornar um ermitão, vou ficar lá fechado numa gruta, passar o tempo que eu tenho que passar de encarnação, viver de coisas, né, frugais e pronto, né? Não, é claro que aí eu fiz tudo isso, mas eu deixei de me expor, eu deixei de ter relação com os outros, e quando eu deixo de ter essa relação, eu deixo de ter a oportunidade de aprender. Com certeza. Porque é na relação que a gente aprende, né? Claro, que a gente progride, né? A gente progride. É a gente escutando o outro, né? Os feedbacks, puxõezinhos de orelha, Isso, entendeu? Que a né? gente vai... Ih, é mesmo, tem razão. É que às vezes na relação, às vezes não, muitas vezes na relação com o outro a gente enxerga coisas nossas, né? É o famoso um pra lá e 4 dedos pra cá. A gente aprende quando faz julgamentos que não se deve fazer, né? Mas a gente, não posso fazer julgamento até porque se eu tô vendo um problema lá, é porque existe aqui, né? Não, e a gente fala muito, né? Você falou no início também, quem não assistiu, assista desde o início, mas fala muito sobre essa questão da família espiritual e a família carnal. E que, às vezes, é muito difícil na família carnal, mas tem que ser. Quer dizer, há necessidade de estarmos juntos, né? Sim. E essa dificuldade de relacionamento, se você cruza os braços, complica ao invés de resolver, né? De resolver, até porque a gente encarnou naquela família com esse sentido. E nada é à toa. E não é à toa, gente. É claro, gente, ninguém diz que é fácil, né? Em momento nenhum se diz que é fácil, vai se fazer isso com facilidade. Mas somos filhos de quem? De quem? Então não somos pouca coisa, né? Não somos pouca coisa. Então, para ter, né, pra gente desenvolver, tem que ter como é que eu posso dizer assim? Uma boa mexida interna, né? Vamos pensar assim, um atleta de alta performance, não? Um atleta que nada uma piscina de 50 metros em alguns segundos, né? Ele não faz aquilo ali sem nenhum sacrifício, sem nenhuma dedicação, né? Com certeza é duro a pessoa entrar na piscina todo dia, ver ladrilho o dia inteiro lá nadando, né? Então, tem investimento para você progredir. E com a nossa vida não é diferente, né? Perfeito. Assim quis o nosso Pai Deus, né? Não é assim que ele fala? Pois é. Seja feita a com vossa vontade. certeza. E E o exemplo que você trouxe, entendeu? É muito bom porque é aquela história. Quer dizer, a pessoa tem a técnica, é orientada, ou estuda, né? Pesquisa, mas tem o treino. Porque é praticando. Não adianta apenas a teoria, não adianta apenas você ver os outros fazendo. Quer dizer, você olha, você estuda. É fundamental que você aprenda como fazer. Mas tem que praticar, né? Tem que praticar. É fundamental. Por isso o nosso lema. Fora da caridade, não há salvação. A gente, para desenvolver moral, a gente tem que praticar. Sair do nosso mundinho, sair do egoísmo, sair dessa carcaça aqui fechada e se abrir para o outro. E é por isso que o Luiz trouxe essa questão do neném. Porque este jovem, ou adulto, ou jovem adulto, ou mais do que adulto, né? Tem que viver, gente. É o que a gente está falando da prática, entendeu? Ele tem que viver. Ele não vai sentir calor, nós estando agasalhados, ele não vai sentir frio, entendeu? A gente passando no ventilador. Ele precisa vivenciar. Até para valorizar, até para ter oportunidade, como o Luiz trouxe, de progredir, de aprender e progredir, porque senão a gente fica marcando passo. E às vezes, quando a pessoa fica dentro de casa, assim, agora, gente, alçar voo, porque os pais, como você disse, tem aquela questão, ele até citou, né, o Luiz citou a questão do ninho vazio, mas os pais normalmente querem que os filhos percorram uma maior distância, né? Quer dizer, que vá muito além do que eu fui. Foi, verdade. Né? Que tenha, assim, mais oportunidade. A gente fica preocupado de estar orientando para que não sofra o que a gente já sabe que não deu certo. Nem sempre isso funciona, porque cada caso é um. O seu espírito é ótimo, né? O espírito do seu filho é um outro espírito. Não é parte de você, você não tem... A gente fala tanto, né, são pipas, seus filhos não são seus filhos, eles vão ao savô, e aí, de repente, o cara não sai de casa. Aí você fica, agora? E agora, né? O que eu faço? Mas precisa, né? Precisa. E o Luiz ainda colocou uma coisa que, assim, é muito mais complicado ainda quando ele sequer forma uma família. Porque tem gente, por questões financeiras, às vezes perde o emprego, às vezes está numa situação difícil, que até volta para casa dos pais. E volta com a família toda, né? Com mulher, filho, esposo, filho, vai...
São situações, são momentos, são fases, são provações. Não significa, entendeu, você ancorar, você se acomodar, você cruzar os braços e se deixar ficar, né? Quer dizer, são momentos. O que é diferente do que ele trouxe sobre a situação neném, né? Que a pessoa nem saiu, nem se aventurou, nem tentou, nem nada. E precisa acordar para a responsabilidade da própria vida. Essa encarnação é uma, entre várias, e tem gente que fala assim, não, deixa para próxima. Deixa para próxima, né? A encarnação que a gente tem é essa, gente. E temos que dar conta. Dar conta dessa. Temos que dar conta. É nessa que a gente reencarna de uma forma e, ao desencarnar, a gente tem que ter evoluído, a gente tem que ter melhorado. Não dá para ser do mesmo jeitinho. Ou com mais complicações, mais dívidas, mais problemas, né? A gente não regride, mas a gente pode cometer equívocos e a gente sabe que tudo tem consequência, cada decisão tem consequência, a gente tem a liberdade, mas a gente tem a responsabilidade sobre essa liberdade. Tudo que a gente faz, a gente vai arcar, mesmo que a gente deixe de fazer quando a gente poderia ter feito. E não é, foi papai, foi mamãe, foi... Você, tá? Não adianta ficar procurando culpado, você. Cada um responde por si, né, Luiz? Exatamente, né? Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua caminhada, não? Tá? Não adianta procurar culpado, falar, ele não deixou eu sair. Às vezes, até acontece dos pais dificultarem, né? Mas os pais também têm aquele sonho de ter netos, de ter, né, aumentar a família. E esse neném é aquele que não sai, né? É neném mesmo, né? Geralmente um discurso muito comum no neném é que, você me teve, então eu tenho que ficar aqui contigo, né? Mas já escutei isso. A gente escuta tanta coisa no consultório, gente. Mas com 50 anos, com 30 anos, né, a gente é até bom para ele construir a vida dele, não? Então é importante, não? Você sabe que o Luiz é colega nos dois, né? Ele é espírita e é psicólogo. A gente escuta muito isso, a gente escuta muito isso. E o pessoal, e às vezes, né? Tanto de um lado do outro, né? Mas eu já peguei mães assim... ele fica falando que não escolheu viver. Escolheu. Veja a quantidade de espermatozoide, a briga que foi para você fecundar uma ova. Então já começou por aí, né? Ele correu bastante. Pois isso. Brigou muito para conseguir encarnar. Então, pediu sim. Pediu, brigou, lutou. Entendeu? Guerreou para nascer. Então, vamos arcar, porque é uma grande oportunidade, uma imensa oportunidade, né? Que a gente fica na fila, fica todo mundo querendo. Então, vamos assumir, vamos despertar para o momento. Aí os pais viram, e como é que eu faço? Porque com a idade que tem, não dá para obrigar. Não tem como. A encruzilhada aí é você saber o ponto que você dosa para mostrar a ele as dificuldades e as necessidades para serem atendidas. Tem uma dose de trabalho, de necessidade de investimento, né, em atividades, mas também, né, mostrar a ele que a gente pode, no plano espiritual, né, orientar, fazer, como eu disse, com o estudo do Evangelho lá, uma forma de evangelização. Quem frequenta uma casa espírita, que tem um trabalho de irradiação também é interessante, né? Para ajudar, mas no final a decisão vai ser dele, é daquele espírito. Pois né? Mas aí você trouxe uma coisa muito interessante, né? Quando eu brinquei com essa questão, né? Como é que eu faço, né? Então, você citou o exemplo de uma pessoa de 50 anos. Mas, 50. independente da idade, 20 e pouco, seja lá quanto foi, às vezes você fala assim, mas já é um adulto, como é que eu vou obrigar? Aí fala assim, a casa é de quem? As regras são de quem? De quem, né? Entendeu? E se a pessoa, como os exemplos que o Luiz trouxe, não auxilia em nada, não estuda, não trabalha, não faz nada, quer dizer, quem é que tem que educar? Quem é que tem que impor, né? Porque é aquela história, às vezes a pessoa chega assim, poxa, me faz um favor, bota o lixo lá fora. É favor, você pode pedir por educação, entendeu? Mas a pessoa mora ali. De alguma forma, ela tem que colaborar.
Não é? Tem que fazer a parte dela. Quais são as tarefas dessa pessoa, independente da idade? Ah, mas é uma criança, só tem 4 anos. Sim, mas o que ela faz? Ah, não tem condição, não sabe. Ensina, né? Pegar as coisinhas que estão espalhadas no chão, botar dentro de uma caixa, aprende-se. Então, quer dizer, por isso que eu falei, não importa a idade, sempre tem jeito. É óbvio que você não vai agir com uma pessoa de 50 anos como você age com uma criança de 3, 4 anos. Mas sempre é como bebê. Vocês já devem ter visto um bebê dando tapa na cara dos outros. Então, quer dizer, quando você segura a mãozinha, quando você explica que não é para fazer isso, você está educando. Então, amar não é... Porque eu já peguei isso, né? A pessoa levando tapa do bebê e... que gracinha! Não vai parar de bater. Não vai. Entendeu? Vai bater de novo. Então, quer dizer, amar não é, entendeu? Ficar passando a mão na cabeça, que gracinha, que bonitinho. Amar é educar, é colocar limites, é colocar regras. Isso é importantíssimo. E se a pessoa está dentro da sua casa, você até falou assim, a gente não vai expulsar de dentro de casa, não vai botar para fora. Mas houve um caso desse, né? As pessoas estavam lá comentando que os pais sinalizaram várias vezes. O jovem chegava de madrugada, o jovem aprontava direto. Ele falou, se você não mudar, a gente vai embora. E ele nada. Chegaram uma hora, entendeu? Que ele chegou em casa, os pais foram embora. Botaram a mudança, venderam a casa e foram morar em outro lugar. E ele de uma hora para outra ele se vê assim, agora o que eu faço? Então, quer dizer, você não precisa chegar num extremo desse. Mas é necessário que você comece a chamar a razão, né? Não é porque seu filho não estuda, seu filho não trabalha e fica o dia inteiro dentro do quarto usando a internet. Quem é que paga tudo? Você, né? Então, você tem o direito de colocar as regras. Tem aquele jovem também que ameaça, né? Se não fizer, eu saio de casa. Tá, a hora que você disser, tá, saia, mas não se esqueça que se você sair, eu não vou pagar celular, internet, luz, tem que mostrar da onde se vê essas coisas, não? É aquela história, né, Ceíra? Amar também significa dizer não, né? Com certeza absoluta. A gente precisa dizer Com não. certeza. A gente precisa dizer que aqui tem um limite, né? Que senão não vira amor, vira, né, uma não, coisa e se você não ensina a dizer não, e se você não ensina, independente da idade da pessoa que está sob sua responsabilidade, se você não ensina que tudo o que é feito tem consequência, que cada escolha tem consequência, a vida cobra. E cobra caro. A vida ensina mesmo. É aquilo que a gente brinca, né? Se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Porque o jovem... Já vi isso. Eu tenho certeza que o Luiz também já deve ter ciência disso, já deve ter atendido nesse sentido. O jovem que o tempo todo os pais fazem tudo e dão, porque esperneia, porque chora, porque fica com pena, porque ama, porque não sei o quê, faz à vontade. Na hora que esse filho, na vida, recebe um não, normalmente ele não está preparado e normalmente ele não reage bem. Por isso que a gente vê ele arranjando o jeito de conseguir o que tem, isso é péssimo. O Luiz sabe que isso acontece. E aqueles casos em que quando a namorada termina ou alguém termina, aí acontece acaba com a namorada, entendeu? Porque não escuta não tem como, ele não sabe lidar com isso. Então, quer dizer, a gente precisa educar. Precisa, como o Luiz disse, entendeu? Quem ama, fala não, sim. Fala por que não. Porque eu quero tomar... A gente fala, né? Poxa, a criança está doente, eu quero porque quero tomar sorvete, eu quero porque quero tomar... Aí você vai dar sorvete em vez de dar o remédio, porque a criança quer? A criança não tem discernimento para isso. É você que tem que educar. Dê o remédio. E se nesse momento não pode, não pode. E se você aplica, entendeu? Uma ação para educar... Olha, você vai ficar 1 hora sem celular. Que fique 1 hora sem celular, porque a criança tem que aprender que você tem palavra. E você cumpre o que você fala. Se você não aguenta, porque ela vai chorar e vai espernear, você vai ficar 10 minutos sem. Aquele ponteirinho ali do relógio, quando chegar nesse aqui, eu te devolvo. Verdade. Ele vai ficar lá de olho no ponteirinho, pensando no que ele fez. E aí você entrega. E você pode ir aumentando isso. Mas sempre cumpra o que você falou. Por isso, é importante pensar 2 vezes antes de falar. Porque às vezes o pai fala, não, vai para fora de casa, não sei o que. Não chegue no extremo. Os extremos nunca são bons, né? Perfeito.
Mas a gente tem que dar limite, sim, tem que mostrar como as coisas funcionam. Não? É assim que tanto os nossos pais e a vida aqui mostra pra gente, a vida em sociedade, como o próprio evangelho, né, mostra pra gente, né, que Jesus ensina. Pega a tua cruz e me segue. Em momento nenhum ele fala assim, eu vou carregar a tua cruz para você ficar confortável. Não, eu tô aqui do teu ladinho, te dando força, te revigorando, mas você vai ter que levar isso aí, porque isso faz parte do teu desenvolvimento. Com certeza. E, gente, como é que o neném deixa de ser neném? Como o Luiz disse no primeiro bloco, tem profissionais de saúde que você pode procurar auxílio. Tem atendimentos de graça, gratuito, para quem não tem condição, em vários locais, são oferecidos não apenas nas faculdades. Tá? E aquela história de você chegar... Vem cá. O que você está pensando no futuro? O que você está querendo, entendeu? Você não precisa chegar e determinar, arranjei esse emprego para você. Você até pode fazer isso, mas o ideal é conversar primeiro. Tá, você quer isso? Então vamos procurar? Se você for levar seu filho, sua filha, para um processo de seleção, não entre. Entendeu? Vá só até assim a porta e fica bem longe, porque chegar com pai ou mãe fica complicado, entendeu? Já não é, né? Eu fico, pô, chegou com o pai e a mãe aqui, né? Mas incentive, entendeu? Às vezes tem gente que diz assim, eu quero ser isso. Aí o pai, isso? Não tem problema, não tem profissão que seja indigna. A pessoa vai ser honesta, a pessoa vai trabalhar, a pessoa vai ganhar o dinheiro dela, vai administrar o dinheiro dela. Então, seja o que for que a pessoa queira fazer ou experimentar, incentive. Eu quero fazer curso nisso aqui. Tá bom, você tem certeza? Você vai trabalhar nisso? Porque também tem mães que pagou um, pagou outro curso, a pessoa nada. Nada. Quer dizer, tem que acordar e cumprir o acordo. Não ficar... mas não era isso. Você pensou bem, a gente fez, então agora, pelo menos um período, vamos procurar alguma coisa nessa área, né? Você fazia, afinal, teve todo o investimento, né, para você. Né? Teve a oportunidade de você fazer. Senão também virou estudante profissional, né? Não sai dessa condição de estudante. Se ficar na dúvida, procure ajuda, tá certo? Mas não fique com o neném dentro de casa, porque daqui a pouco vai querer madeira e chupeta, né? Então vai ficar complicado. Tá tão bom, tão gostoso, mas tá chegando pertinho do final. Então, nossas despedidas, Luiz. Então, só tenho a agradecer novamente e espero que a gente tenha trabalhado bem o assunto, que você reflita e multiplique isso, né? Espero que tenha ajudado aí a todos. Muito obrigado. Gratidão, Luiz, mais uma vez. E se você tem um neném em casa, faça de tudo para que ele desperte e atinja a maioridade e a responsabilidade sobre a própria encarnação. Ok? Gratidão imensa, coraçãozão para todo mundo e até a próxima. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco, com a apresentação de Ceira Oliveira.